ele exalta o seu desejo por Deus. O que certifica que você está no caminho certo, que você está entrando e você está na verdade, é quando as dores, as tribulações, elas vêm, pega a sua fé e lança ela numa dimensão ainda mais profunda com Deus, numa decisão ainda maior para Deus. Mas quando suas dores, seus sofrimentos, suas necessidades desse mundo te afastam de Deus, você não é um cristão. Você não se converteu ainda. E você vai ter que se converter um dia. Você tem que entender que permita que tudo te leve a Deus. As bênçãos que vão vir na tua vida, bênçãos financeiras, bênçãos da família, bênçãos do ministério. Uau, Senhor, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Não se distraiam com ela. Tempo de guerra, tempo de dor, tempo de luta, tempo de tribulação. Opa, permita que elas também não te distraiam de Deus. Que elas não tirem o teu foco de continuar sendo fiel ao seu Deus. As pessoas murmuram das suas dores. Sabe por que elas murmuram? Porque elas não oram. Se elas estivessem orando, elas estariam vencendo a murmuração. O que me fez vencer toda a murmuração, todas as minhas dores, é a oração. Posso ler algo para vocês ou não? Essa palavra está entrando no teu coração? Essa palavra está entrando no teu coração? Nunca houve tantas orações e nunca tão poucas orações verdadeiras. Nunca houve tanta oração, vou repetir, e tão poucas orações verdadeiras. Nunca tanto sacrifício e tão pouco sacrifício real. Nunca houve tão menos idolatria e nunca os homens foram tão idólatras como nessa era. Os homens são tão idólatras que os seus templos, tantos templos, e Deus é menos adorado. Temos hoje tantos templos e pouca adoração a Deus. Nunca houve tanto culto nos lábios das pessoas e nunca houve menos culto no coração das pessoas. Nunca houve tantos frequentadores de igrejas, mas nunca houve tantas poucas pessoas santas dentro da igreja. Assim nós estamos na nossa era. Igrejas lotadas, mas poucos santos. Muito culto e pouco culto do coração. Dizem que oram, mas não se entregam a Deus. A verdadeira oração te produz entrega. A falsa te produz autossatisfação. Cumprimento de dever. Até quando você não está entendendo que você sabe o que é despertamento, avivamento? Paulo diz para a igreja de Éfeso, na Epístola de Efésios, capítulo 5, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, resplandecerá sobre ti. Uma igreja que viveu um dos maiores avivamentos. A igreja de Éfeso viveu um grande avivamento na época de Paulo. A igreja de Éfeso viveu um grande avivamento na época que João entrou com Maria dentro de Éfeso. Foi tão grande o avivamento que Éfeso teve que paralisou a idolatria, a grande deusa Diana dos Efésios. Um templo onde era capaz de armazenar entre 14 a 20 mil pessoas para cultuar a deusa Diana dos Efésios. Foi derrubado o nome da Diana. Nós vamos derrubar os nomes da idolatria no nosso coração quando dedicarmos todo o nosso coração a buscar a face do Deus vivo. Jeremias 29:13, coloca na tela para eles bem rapidinho. Repita comigo: a força da oração faz homens santos. Fala, a dedicação à oração gera verdadeiros servos. Fala, os únicos e verdadeiros servos são os que obedecem. Fala, e os servos mais usados, mais santos, mais galardoados, são os que oram. São os melhores. Vós me buscarei e me encontrarei quando? Quando me buscarem de todo o coração. Existe alguma maneira de buscar Deus de todo o coração, a não ser pela vida de oração?
Me diga para mim. Eu quero que você me responda. Se você quer encontrar Deus na sua vida, existe alguma maneira de encontrar Deus e entregar todo o coração a Ele? Me explica para mim se existe. Eu não encontrei todos esses anos de conversão que eu tive, todos esses anos no Evangelho. Eu não encontrei uma maneira de buscar Deus de todo o coração, a não ser pela oração. Porque a oração é a coisa mais difícil de você praticar. Porque cantar muito é fácil, cantamos 2 horas, mas por que orar 2 horas é tão difícil? Por que aquietar nossa alma dentro de casa e ficar quieto é tão difícil? Deixa eu ver se eu acho um negócio para ler para vocês aqui. Quero ler algo para vocês. Uma anotação. O nome dele é Robert Murray McClellan, acho que é esse o nome dele. Ele escreveu algo. Posso ler para vocês? Robert Murray McClellan. Acho que ele é do século XVIII, eu acho. Ele diz assim: devorar antes de ver qualquer pessoa. Às vezes, quando durmo demais, ou encontro com uma pessoa bem cedo, já é 11 ou 12 horas. Antes de eu começar a oração em secreto. Esse é o meu mau hábito. É antibíblico. Cristo levantou-se antes do amanhecer e foi a um lugar solitário. Davi disse: de madrugada te buscarei, de madrugada ouvirás a minha voz. A oração familiar perde muito as suas forças e a doçura, e não posso fazer o bem àqueles que me procuram. A consciência sente-se culpada, a alma sem alimento, a candeia sem óleo. Então, muitas das vezes, a alma não está em boa condição para a oração em secreto. Eu me sinto que é muito melhor começar com Deus e ver a sua face primeiro. E elevar a minha alma para junto dele antes de me aproximar dos outros. Os homens que mais fizeram para Deus nesse mundo, eles estiveram de joelho de manhã. Aquele que desperdiça seus primeiros momentos pela manhã, empregando-se em qualquer outra coisa, em vez de buscar a Deus, terá dificuldade em buscá-lo o resto de todo o seu dia. Se Deus não está em primeiro lugar em nossos corações e pensamentos, e esforços pela manhã, fala, esforços, Ele estará em último lugar durante todo o resto do nosso dia. Empregue na sua vida uma decisão, que entrar na dimensão de conquista das promessas de Deus e ver as grandes realizações e manifestações do poder de Deus na nossa vida, na nossa família, nos nossos caminhos, em todas as áreas vitais da nossa vida, demandará esforços contínuos e uma decisão do coração contínua. Eu vou buscar a face de Deus. Eu vou orar ao amanhecer. Eu orarei quando for meia-noite, eu passarei um tempo com Deus. Se o Senhor me chama de madrugada, colocarei meu relógio para despertar, eu lutarei para orar de madrugada. O Senhor diz: aqueles que me buscam pela madrugada, me encontrará. Davi disse: o Senhor ouvirá minha voz de madrugada, quando eu clamar a Ti. Quem está comigo dá glória a Jesus? Calma, já estou encerrando para você. Se esforce para você orar às 6 da manhã. Se esforce para você elevar sua alma diante do trono da graça às 9 horas da manhã. Nem que for 20 minutos, 10 minutos, comando às 9, ore. Eleve a sua alma. Se você já elevou ela pelo amanhecer, se você já elevou ela à meia-noite, já elevou ela à madrugada, ela já está preparada para Ele. Sejam curtos ou longos tempos, se você teve já um tempo de prioridade e elevou a alma, ela já se alimentou da sua presença, todo o resto do dia haverá uma sensação de satisfação em você, haverá uma sensação de completitude na tua alma, no seu coração, porque você conseguiu, a tua alma recebeu luz, ela foi saciada pela fonte da vida eterna pelo amanhecer. Agora, durante o dia, ressalte isso.
Ore quando for meio-dia, leva suas orações, glorifique, adore Ele ao meio-dia, dobre seu joelho em lugar secreto, adore com seus irmãos, irmão. Quando eu estou no escritório, nós estamos trabalhando, eu paro todo mundo e nós vamos orar. É meio-dia, é 3 horas da tarde, é 18 horas, é 21 horas. Eleve a sua alma, exercite continuamente sua alma, seu espírito, teu coração na dinâmica da oração. E você vai encontrar a fonte da vida. Você vai encontrar a plenitude do poder de Deus que habita na esfera, na glória, na dimensão da oração. O homem nunca será pleno se ele não se render, se ele não se encurvar, se ele não obedecer, se ele não seguir, se ele não adorar a Deus em oração. Não existe outro caminho melhor de você entregar todo o seu coração, a não ser uma vida devota à vida de oração. Eu preciso ter devoção. E homens devotos nascem na oração. Homens devotos são os únicos que apostam da santidade do Altíssimo. São homens determinados na sua entrega por Deus. Não estou te falando religiosidade dentro do sinônimo religioso. Que as pessoas são santas, mas não para Deus. Elas são santificadas para si mesmo. Elas se separam para si mesmo. Elas separam para fazer suas obras na igreja, separam para fazer suas ações, mas elas não se separam para Deus em oração. Esse nível de santidade é raso, não transforma. Eu escrevi algo nesse novo livro de oração que estou escrevendo, que as pessoas estão santas, mas não santas como deveriam ser. Elas querem ser santificadas por obras de homens, mas elas não estão sendo santificadas pelo Espírito da graça. E a única maneira de ser santificado, Diácono Rodrigo, pelo Senhor Jesus Cristo, é orando. É orando. Essa é a maior santificação. Dali vai nascer sua verdadeira devoção. Seu desígnio será possuído pelo seu coração. Você poderá entrar nos planos e propósitos tremendos que Deus tem para a sua vida. Se você quer viver isso, ore mais. Se você estava orando, ore mais. Se você não orava, pare de pecar. Porque quem não ora, peca. É impossível você viver longe do pecado se você não orar. Quem ora, vence o pecado. Então pare de pecar e volte a orar. O pecado nos impede de orar. Ele nos afasta dos grandes e maravilhosos desígnios da oração. A oração, nós vamos aprender esses dias de congresso, que ela tem desígnios tão gloriosos que Enoque alcançou uma dimensão do desígnio da oração tão grande, que Deus o tomou para si. Elias entrou nessa dimensão do desígnio da oração, do arrebatamento, e Deus, translador, Elias, aleluia, levou Elias dessa terra. Eu quero falar para você que a oração tem portais de desígnios gloriosos dentro dela. Ah, meu querido, se os santos entendessem o que é oração, não ficariam tão idólatras aos microfones, não ficariam tão amantes dos seus púlpitos, não ficariam encantados demais com as suas lindas e belas apresentações no altar. A única coisa que encanta os olhos de Deus são os joelhos humildes e simples no chão. Se eu não estiver ali, isso aqui não vale de nada. Isso aqui não vale de nada. Um pregador é um homem cheio de oração. Os ministros dessa era deveriam pensar um pouco bem nisso. Com todo o poder do conhecimento, da neurociência que eles pregam, eles mesclaram a sabedoria dos homens desse mundo, que é loucura para Deus. Essa loucura desse mundo, pegaram o conhecimento dos homens e estão enchendo de conhecimento humano nas igrejas. Estão pregando morte, achando que estão pregando alguma coisa viva. Estão matando as pessoas. Quanto mais você ingere conhecimento do mundo, conhecimento do mundano nos homens, aquilo que não foi feito pela revelação, aquilo que não foi gerado pelo Espírito de poder e revelação, só vai trazer morte para as pessoas. Só morte. É encanto, meu filho. É encanto. Estão mortos. Estão mortos. E não sabe. Todo grande pregador, todo ministro de Deus, e nós como ministro do Senhor, temos que entender que somos forjados na vida e na plenitude do Espírito de Cristo, pelo desígnio da oração. O Eterno, Ele fez uma decisão. Ele deu o mandato da oração. Ele entregou aos homens o único acesso verdadeiro, direto a Ele. A oração.
ele se sujeitou a ouvir as orações dos homens e trabalhar em prol dos homens, quando os homens trabalham em prol dele e do seu reino em oração. A oração coloca Deus e os homens para trabalhar em unidade. Ela faz que os anjos e os homens se movam junto com poder para a conquista nessa terra. A oração, ela movimenta o mundo espiritual e coloca os demônios, nossos inimigos em fuga. É por meio da oração que você vai possuir tua herança espiritual, o seu desígnio eterno da sua salvação. Fique de pé glorificando a Jesus Cristo. Amém? 9:18. Que Deus enche a sua vida do poder da oração. Eu estou esperando algo novo. E como nós recebemos algo novo? Fala, número 1, revelação. Fala, número 2, disposição para aplicar a revelação. Fala, número 3, esforço contínuo. Fala, fé. Fala, uma batalha. Pronto, o inimigo ele não quer que você receba as coisas de facinho na tua vida. Você vai ter uma guerra. Você teve uma disposição de obedecer. Você recebeu. Você aplicou pela disposição. Agora você vai ter que ter perseverança, esforço contínuo. Uma batalha. E quando você vai pelejando dentro da batalha, por causa da revelação, o Senhor ele vai trazer aquela dimensão na sua vida. Ele vai selar você com uma nova dimensão. Quando Deus falou para mim, abrir escola de oração, para levar as pessoas para dentro desse desígnio, fazer eles entenderem qual é o verdadeiro plano e o maior plano para os últimos dias da terra, é o manto de oração dos últimos dias que Deus me revelou que cairá sobre os santos nos últimos tempos, que levará a gente a ter acesso a orações como Elias, orou e fogo caiu. Oraremos e o tempo vai mudar, tudo vai mudar. Nós vamos dar decretos poderosos por meio de oração na terra, porque serão os dias mais gloriosos de salvação de alma, porém, um dos dias mais terríveis que haverá sobre a face da terra. Então eu falo para você hoje, como um profeta da palavra de Deus para você aqui hoje, volte a orar, e a orar de todo o seu coração. Essa noite você vai orar meia-noite. Essa noite você vai orar às 3 da manhã. E ao romper do dia, você vai orar às 6 da manhã. Aí eu trabalho, eu faço isso. Ih, meu filho, já aprendi tudo isso aí, venci isso tudo já. Não trabalhava, tinha que trabalhar. Sabe o que eu fazia? Levantava 2 horas mais cedo, ficava com Deus. Levantava 1 hora mais cedo, ficava com Deus. Não tem desculpa para a preguiça da sua carne. Que se fosse para você levantar 2, 3 horas mais cedo, para receber uma nova promoção, uma fila de emprego, que vai abrir uma grande oportunidade, que você ganha 5 mil reais por mês. Meu filho, você não é nem dormir aquela noite. Bicho, vem cá. Amém? Então por que você não pode levantar um pouquinho mais? Sabe por quê? Fala por quê? Há uma pessoinha chamada incredulidade na sua carne, iniquidade, que ela não crê no poder da oração. Aí faz você ficar fraquinho. É perigoso a nossa carne. A incredulidade nos bloqueia. Mas a fé, quanto mais eu falar sobre esse assunto, o espírito de fé vai tomar você. Quando a incredulidade madrugada fala para você, dorme mais um pouquinho, que você tem que trabalhar amanhã. Ô, capeta, tu pode sair agora, eu tenho que levantar. A força está no sacrifício, meu querido. Não está na preguiça, não. Irmão, você sabe o dia quando Deus ele me mantém acordado, os meus melhores dias que eu tenho, mais força eu tenho. Quando Ele me levanta para orar de madrugada, quanto mais trabalho eu tenho, e mais eu oro, mais força eu tenho. É uma loucura isso, irmão. Oh, maravilha! Que maravilha! Então, aprenda a crucificar mais a sua carne. Você, a partir de hoje, não tem mais desculpa ter sua preguiça. Amém? Fala, a partir de hoje. E desses dias agora, essa conferência. Já era. Perdi para minha carne.
Não, fala, minha carne perdeu para Deus. Dá glória a Deus.